Olá, pessoal. Então, na videoaula anterior, nós começamos a estudar limites de funções de duas variáveis. E nós vimos como podemos calcular limites de funções de duas variáveis, mas em alguns casos não é possível calcular o limite, porque o limite não existe. Então, nessa videoaula, a gente vai discutir os limites que não existem, como que a gente faz para provar, como que a gente pode provar que limites de funções de duas variáveis não existem, quando é esse o caso. Então, a gente vai relembrar que com funções de uma variável, lá em cálculo 1, nós tínhamos o seguinte resultado. No caso de uma função de uma variável, y igual a f de x, nós conseguimos concluir que o limite não existia quando os limites laterais eram diferentes, certo? Se os limites laterais eram diferentes, então o limite global da função não existia no ponto em questão, que nesse caso é x é igual a 1. E a gente tem aqui um resultado parecido para funções de duas variáveis. Então, aqui no caso de funções de duas variáveis, nós vamos pensar em diferentes caminhos pelos quais nós podemos nos aproximar do ponto em questão, que é o ponto AB. É justamente essa questão aqui no caso de funções de uma variável, porque nós temos dois caminhos possíveis para se aproximar de x é igual a 1, que são se aproximar de 1 pela direita ou pela esquerda. Dois caminhos diferentes, resultando nos dois limites laterais, pela direita e pela esquerda. Aqui nós também vamos ter um resultado parecido. Se nós nos aproximarmos do ponto por dois caminhos diferentes, e esses dois caminhos diferentes resultarem em valores diferentes no limite, então o limite global não vai existir. Que é o que está ilustrado aqui. A gente está ilustrando que, se aproximando do ponto AB pelo caminho C1, a gente tem valores da função próximos de um certo valor L1 lá no eixo Z, na imagem da função. E se a gente escolher um outro caminho diferente, no caso aqui o caminho C2, se aproximando do ponto AB por esse outro caminho, a gente está vendo os valores de f próximos de um outro valor L2 lá no eixo Z. Então aqui nós temos dois caminhos diferentes, resultando em valores diferentes no limite, de maneira análoga aos limites laterais lá de cálculo 1. Em ambos os casos, a gente pode provar que o limite não existe. A grande diferença para a gente aqui em cálculo 2 é que nós temos infinitos caminhos possíveis. Então, aqui nós temos um outro caminho C3 e um quarto caminho C4, ilustrando que nós temos muitos caminhos possíveis, pelos quais a gente pode se aproximar do ponto em questão. Então, a gente já vai ver um exemplo nessa videoaula de como isso funciona, mas aqui é importante destacar que nós não temos apenas dois caminhos, pela direita e pela esquerda, como em cálculo 1. Nós temos infinitos caminhos possíveis, mas se a gente tem dois caminhos diferentes que resultam em valores diferentes no limite, então o limite global não existe. E a gente vai usar esse resultado para provar que alguns limites não existem. E a gente já vai ver isso agora no enunciado desse resultado, no nosso teorema, e no exemplo logo a seguir. Então, está aqui o nosso teorema. Se nós temos uma função de duas variáveis f de x e y e um ponto AB, que é um ponto de acumulação do domínio, não necessariamente um ponto pertencente ao domínio da função, a gente vai considerar dois caminhos C1 e C2 contendo esse ponto AB. Ou seja, como se fossem duas estradas diferentes que levam ao mesmo ponto AB, conforme ilustrado aqui à direita. E a gente vai considerar as duas situações, em que a gente se aproxima de AB pelo caminho C1 e a gente se aproxima de AB pelo caminho C2. Ou seja, como se nós estivéssemos nos aproximando da mesma cidade por duas estradas diferentes. E a gente vai olhar para os valores da função, conforme nós nos aproximamos daquele ponto. E se esses valores forem diferentes, a gente vai concluir que o limite global da função não existe. Então, é como se nós estivéssemos indo visitar uma cidade na serra e se aproximando por uma estrada, a gente vê a temperatura ficar cada vez mais próxima de 20 graus Celsius, e se aproximando da mesma cidade na serra por uma outra estrada, a gente vê a temperatura se aproximar de um valor diferente, por exemplo, 8 graus Celsius. Bem, a cidade é a mesma, a gente teria que ver a mesma temperatura, intuitivamente, né? Então, esse tipo de inconsistência
está relacionado aqui com uma representação, né, desse fato que a gente está concluindo que o limite não existe. E a gente vai fazer isso agora com essa função f de xy igual a x vezes y sobre x2 mais y2 na origem. A gente vai provar que o limite global da função não existe, considerando dois caminhos diferentes. Caminhos que a gente vai usar para se aproximar da origem. E os dois caminhos que nós vamos considerar são esses aqui, y igual a x e y igual a menos x. Então, o que isso significa? Nós temos dois caminhos diferentes que contêm a origem, ou seja, nós traçamos, por assim dizer, duas estradas que levam até o ponto em questão que a gente está estudando, que é a origem. E nós vamos considerar o limite da função f de x e y por esses dois caminhos. Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo agora e pensarem um pouco nisso. Tentarem calcular esse limite ou pensarem como a função se comporta em cada um desses caminhos, quais são os valores que a função assume. Então, pensem um pouco nisso, tentem resolver, mas a gente já vai dar continuidade calculando esses dois limites, certo? Pausem o vídeo e agora a gente já vai seguir resolvendo o exemplo. Bem, então no primeiro caminho, definido por y igual a x, como que a gente estuda os valores que a função assume nesse caminho y igual a x, em cima dessa reta aqui, y igual a x, que é o nosso caminho C1? Bem, a gente vai usar essa expressão que define o caminho y igual a x. A gente vai substituir y por x na função. Então, para cada x no plano cartesiano, a gente tem um ponto na reta e o valor que a função assume nesse ponto da reta é dado por essa expressão. E, colocando agora tudo isso em função de x, a gente se aproxima do ponto de interesse do plano à origem, fazendo x se aproximar de zero. Quando x se aproxima de zero, o nosso ponto da reta se aproxima de 0, 0. Bem, o que a gente observa no cálculo desse limite é a gente tem x ao quadrado dividido por 2x ao quadrado. Então, a gente lembra que esse limite não é uma indeterminação, porque no limite a gente não considera o ponto x é igual a zero, nesse caso. A gente considera apenas pontos x próximos de zero. Então, a gente pode dividir por x ao quadrado em cima e embaixo e concluir que esse limite é igual a meio. Ou seja, quando a gente se aproxima da origem pela estrada C1, o limite da função ela fica cada vez mais próxima de meio. E considerando agora o caminho C2, como esse caminho ele é definido pela equação y igual a menos x, a gente vai fazer essa substituição na expressão que define a função, certo? A gente está substituindo y igual a menos x nessa expressão aqui. O que a gente obtém, tomando cuidado aqui com as manipulações, é a mesma expressão que nós obtivemos para o caminho anterior, só que com um sinalzinho de menos aqui. A mesma expressão, só que multiplicada por menos 1. E pelo mesmo argumento, a gente encontra um valor diferente, que é menos meio. Então, é justamente isso que a gente tem no teorema. O limite, quando x e y se aproxima do mesmo ponto, nesse caso a origem, da mesma função, usando dois caminhos diferentes, y igual a x e y igual a menos x. Esses dois limites fornecem valores diferentes, meio e menos meio. Então, o que a gente conclui é que o limite global da função não existe. Então, aqui a gente tem uma ilustração desse limite que não existe. A gente tem aqui à direita uma aproximação do gráfico da função, certo? Porque aqui tem um certo fenômeno estranho na origem, justamente pelo limite não existir. E o software que faz esse plot, ele fez uma certa aproximação na origem. Então, não é uma representação exata do gráfico da função, mas serve bem para o nosso propósito aqui. E aqui a gente tem um pedaço do domínio da função, que vai de menos 5 até 5, nos eixos y e x também. E a gente tem a mesma legenda de cores que nós já vimos na nossa disciplina. Os valores em vermelho escuro têm valor da imagem da função, z igual a meio, e no tom de azul escuro, z igual a menos meio. Está aqui na nossa legenda. E a gente tem aqui essa bolinha amarela, ilustrando que quando nós nos aproximamos da origem pela reta y igual a x,
O que a gente vê são os valores da função constantes iguais a meio, que é o valor de limite que a gente encontrou aqui na primeira etapa da nossa resolução. E lá em R3 a gente vê que essa bolinha amarela, ela viaja lá no gráfico, nos pontos mais altos, que nesse gráfico estão aqui no Z igual a meio. E nessa segunda animação, a gente tem uma ilustração do que acontece com o segundo caminho. A gente está aqui, olhando primeiro para essa imagem esquerda, a gente está considerando a reta y igual a menos x, que é o segundo caminho que nós consideramos. E aqui a gente tem o tom de azul mais escuro, que indica que a função nessa reta assume o valor menos meio, aqui de acordo com a nossa legenda. E a gente tem a representação em R3 do que acontece, a gente vê a bolinha verde viajando nesses pontos mais abaixo do gráfico, com z igual a menos meio, e aqui o gráfico está rotacionando só para a gente poder enxergar o que está acontecendo do outro lado, né? De cada um dos dois lados da reta y igual a menos x, à direita ou à esquerda da origem. Então a gente vê que esse gráfico ele tem alguma coisa um pouco estranha, né? O que acontece de fato na origem? A gente está se aproximando de z igual a meio lá em cima, ou z igual a menos meio embaixo? Então é natural que vocês sintam uma certa estranheza olhando para esse gráfico, mas é justamente esse é o ponto. Ele é esquisito porque o limite na origem não existe. E a gente usou o nosso teorema para provar isso, usando dois caminhos diferentes. Nesse caso, y igual a x e y igual a menos x.